Então, pessoal, vamos concluir nosso trabalho? Vamos terminar nossas aulas de ciência desta semana? Conseguiram responder a atividade? Conseguiram enviar ao professor? Então, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso encontro semanal. Vamos abrir o nosso livro. Na aula anterior, nós já falamos, né, das primeiras ideias evolucionistas, do fiquecismo, transformismo, também já das ideias de Lamarck, das ideias de Darwin. Agora vamos falar da explicação, né, da seleção natural para ele, sob a ótica de Darwin, certo? Vamos lá. Página 57 a 61. Nós acabamos de falar, né, da expedição feita por Darwin, das pesquisas, o que foi que ele descobriu. Lembram do que ele encontrou aqui na América do Sul? Dos tatus e tartarugas não, tatus e preguiças gigantes, coincidentemente no mesmo local onde viviam, né, naquela época, tatus e tartarugas, só que em tamanhos menores. Lembram dos pássaros, né, do bico, os bicos diferentes? Muito bem. Após retornar à Inglaterra, Darwin concluiu suas pesquisas, tentando responder às perguntas geradas por suas observações. Ele também tentava explicar sua ideia de descendência com modificação. Darwin começou a suspeitar que o mecanismo de evolução poderia ter alguma semelhança com a seleção artificial, que é o processo em que o ser humano seleciona para a reprodução espécies de animais e vegetais com características desejáveis e despreza as demais. Foi por meio desse processo que surgiram as raças de cães, carneiros, cavalos, vacas e as variedades de frutas e outros vegetais. Então, observe essa imagem, a mostarda selvagem. A partir da mostarda selvagem que surgiram outros diversos vegetais, como brócolis, couves de Bruxelas, repolho e couve-flor. Quem diria que a partir disso aqui poderia surgir espécies tão diferentes? Darwin passou um bom tempo estudando os cruzamentos seletivos que os criadores de pombo realizavam para obter as várias raças desse animal. De forma semelhante, pensou ele, a natureza poderia selecionar determinadas características, com o tempo, originar novas variedades de animais e plantas. Como o processo de seleção poderia ocorrer na natureza, sem interferência humana? Então, uma ideia para a resposta a essa pergunta veio um pouco depois, né, 1838, quando Darwin leu o livro do economista Thomas Malthus sobre as populações. Nesse livro, né, ele afirmava que as populações tendem a crescer de forma exponencial. Por exemplo, no instante inicial, a população seria formada por um indivíduo. No instante seguinte, a população dobraria 2 indivíduos. No próximo instante, ele dobraria novamente 4 indivíduos e assim sucessivamente. Já os recursos para sustentar os indivíduos, como alimento, eles cresceriam mais lentamente. No instante inicial, haveria uma quantidade de recursos. No instante seguinte, 2 quantidades. No próximo, 3 quantidades, e assim sucessivamente. O crescimento mais rápido da população em relação ao aumento de recursos resultaria na escassez desses recursos, que são necessários à sua reprodução e à sua sobrevivência. Considerando que os recursos são limitados, né, se eles aumentariam bem menos, né, do que a população, Darwin concluiu que nem todos os organismos que nascem conseguem sobreviver e se reproduzir. Então, os indivíduos com melhores oportunidades de sobrevivência seriam aqueles com características apropriadas para conseguir recursos e enfrentar as condições desfavoráveis de seu ambiente. Nessas condições, as características favoráveis tenderiam a ser preservadas e as desfavoráveis destruídas. Então, a isso, Darwin chamou de seleção natural, a preservação de variações favoráveis e a eliminação de variações desfavoráveis. Segundo ele, pelo lento e constante processo de seleção natural ao longo das gerações, as espécies podem diversificar-se e tornar-se adaptadas ao ambiente que vivem. Dessa forma, as variações e a seleção natural dariam origem às características. Muito bem, deu para entender mais ou menos o que seria a seleção natural?
Adaptações são, portanto, características que facilitam a sobrevivência e a reprodução de um organismo em determinado ambiente. Essas adaptações são resultado de variações entre os indivíduos e do processo de seleção natural. Vamos seguir. Quando Darwin fala de variações úteis ao homem, ele está se referindo ao processo de seleção artificial amplamente utilizado pelos seres humanos para criar variedades de plantas, ou cães, gado, né, plantas ou animais, com características consideradas úteis. Em seguida, ele observa que essas variações também podem se formar na natureza. Então, o homem manipulou, mas aí ele começou a observar que também na natureza poderia estar acontecendo isso, né, independente da ação humana. E ao lembrar que nascem mais indivíduos do que podem sobreviver, né, vai nascer uma quantidade enorme, mas para sobreviver, nem todos sobreviverão. Ele está se valendo das ideias de Malthus. Na última frase do trecho acima, Darwin define seu conceito de seleção natural. Olha aqui onde é que ele define. A essa preservação de diferenças individuais e variações favoráveis e a destruição das prejudiciais, chamei de seleção natural ou sobrevivência do mais preparado. Então, só os mais fortes, né, só os mais preparados sobrevivem. Para Darwin, as mudanças ao longo das gerações são muito mais lentas quando ocorrem naturalmente do que quando provocadas pela seleção artificial. Diz ele, né, em A Origem das Espécies, né, na mesma edição citada anteriormente. A expressão dele: como são fugazes os desejos e esforços dos homens, como seu tempo é curto. Consequentemente, como serão pobres seus resultados, comparados com os acumulados pela natureza durante várias eras geológicas. Observem aí os ratinhos, a população inicial, 20 gerações depois. O que foi que aconteceu? A diferença aí. 40 gerações depois. O que foi que aconteceu, gente? Qual foi a modificação? O que é que tem a ver essa coruja aí com esse ratinho marrom? Vamos entender. Você pode observar a figura que a frequência de ratos de cor clara na população está aumentando ao longo das gerações. E a de ratos de cor escura diminuindo. Não foi isso que aconteceu aqui? Olha aí. Tinha menos do claro, tinha mais do escuro. Aí foi invertendo a situação. Ficou bem menos do escuro. Isso está acontecendo porque nesse ambiente, em particular, as corujas que se alimentam de ratos localizam com maior facilidade os ratos de cor escura do que os ratos de cor clara, já que estes últimos, cuja cor se confunde com a cor do solo, ficam mais camuflados. Sob essas condições, no futuro, a população poderá ser formada apenas por ratos de cor clara. Então, a coruja visualiza o marrom, né, o rato escuro, então ela vai se alimentar do rato escuro, enquanto o clarinho vai ficar aí aumentando bastante, né, já que ele se camufla mais facilmente no solo. Gente, veja agora como o conceito de seleção natural de Darwin explica a língua comprida do tamanduá. Em uma população inicial de tamanduás, alguns indivíduos possuíam língua mais comprida que outros. Por isso, tinham maiores chances de capturar insetos e, consequentemente, de sobreviver até a fase adulta e se reproduzir. Essa característica hereditária foi transmitida às gerações seguintes. Assim, o número de tamanduás com língua maior do que a média aumentou ao longo das gerações, o que significa que a frequência, né, o número relativo de animais de língua mais comprida, aumentou de maneira gradativa na população. Então, já que qual das duas espécies conseguiriam se alimentar mais facilmente? O da língua comprida ou da língua curta? O da língua comprida. Eles tinham mais chances de capturar os insetos, né, e assim sobreviver até a fase adulta e se reproduzir. Dessa maneira, né, a quantidade de tamanduá com a língua mais comprida foi aumentando, né? Então aumentou bastante essa população. Outro exemplo interessante é a relação entre a orquídea e a mariposa. A partir de seus estudos e observando essa orquídea, Darwin imaginou que deveria existir um inseto que tivesse uma estrutura bucal suficientemente longa para alcançar o néctar nessa flor. Só depois de algum tempo, a mariposa adaptada a se alimentar do néctar dessa orquídea foi encontrada e descrita. Nesse caso, a ideia da seleção natural foi capaz de prever as características e a possível existência de um animal ainda não descoberto.
Já que era longo, precisava de um animal, né, que tivesse também essa estrutura longa. Gente, Darwin e Wallace. As conclusões de Darwin não foram logo publicadas. Ele continuou recolhendo evidências e trabalhando com sua teoria por mais de 20 anos após a viagem a bordo do Beagle. Nesse meio tempo, Darwin tentava elaborar uma teoria que pudesse explicar um grande número de fenômenos diferentes. Dentre os fenômenos que ele buscava explicar, podemos citar a adaptação, a transformação das espécies, a existência de fósseis e a semelhança dos organismos que vivem em ilhas com os que vivem no continente próximo. Em 1858, Darwin recebeu um pequeno manuscrito do cientista inglês Alfred Russel Wallace, intitulado A Tendência das Variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original. Para sua surpresa, Wallace tinha chegado às mesmas conclusões que ele, e por isso seus trabalhos foram anunciados juntos. Olha só, eles em lugares diferentes, né? Eles trabalhavam a mesma coisa, eles pesquisavam a mesma coisa. Pense agora, gente, como era difícil naquele período em que a comunicação não era igual a hoje, não é? Que hoje o mundo inteiro se espalha a informação rapidamente por conta da internet, né? E também tudo é mais rápido, transporte, né? Os meios de comunicação mudaram bastante, então as informações elas são distribuídas para o mundo inteiro praticamente de maneira igual. Mas naquele período que não era assim. Pense como eram muito mais difíceis essas ideias, essas pesquisas serem divididas com outros cientistas, né, que vivessem distante daquele local onde estava sendo feita a pesquisa. Imagine como era muito mais complicado. No caso deles dois, que estavam trabalhando a mesma coisa, né, eles pesquisavam a mesma coisa, né, o mesmo objeto. Então, eles poderiam ter sido diferente, né, essa troca de informações. Darwin tem o mérito de ter apresentado imensa série de evidências a favor de sua teoria. Por essa razão, ele é mais frequente que os créditos pela formulação da teoria da evolução sejam atribuídos a Darwin do que a Wallace. Há também quem defenda que o maior prestígio científico e social de Darwin colocava-o em posição de destaque, prejudicando a visibilidade de Wallace. Mesmo assim, alguns cientistas se referem à teoria da evolução como teoria de Darwin e Wallace. Mas, gente, existiram também problemas com relação a essa teoria de Darwin, né? A teoria da seleção natural. Darwin não sabia explicar como surgiam as variadas características entre indivíduos de uma mesma espécie. Ele também não conseguiu explicar como essas variações eram transmitidas ao longo das gerações. O conceito de gene e o conceito de mutação não eram conhecidos naquele tempo, né? Então era diferente. Por essa razão, Darwin não sabia como podiam surgir indivíduos com novas características. Então, assim, Darwin, como outros cientistas de sua época, desconhecia o trabalho de Mendel, estão lembrados lá que a gente viu no início? Mendel em genética, ou não avaliou bem a sua importância. Houve muita resistência na comunidade científica para aceitar a teoria da evolução por seleção natural. A falta de evidências sobre os mecanismos de hereditariedade comprometia sua credibilidade. Além disso, argumentava-se, por exemplo, que não era possível ver uma espécie se transformando em outra. No contexto da época, também era muito difícil para as pessoas aceitar que a própria espécie humana teria surgido por evolução a partir de outros animais. No ano de 1871, Darwin expôs com mais detalhes essa ideia, né? No livro A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo. Nas primeiras décadas do século XX, porém, houve uma síntese entre as ideias de Darwin, as leis de Mendel e o conhecimento dos genes e das mutações, entre outras descobertas que deu origem à teoria sintética da evolução, que será estudada no próximo capítulo. Vamos falar dos limites da ciência? A ciência trata de questões que podem ser testadas por meio de observações e de experimentos. Outras áreas de conhecimento podem tratar de questões diferentes e fora do alcance da ciência. É o caso das artes, por exemplo, que nos ensinam muito sobre as emoções e os sentimentos humanos. Lendo um romance, por exemplo, podemos sentir as emoções das personagens e refletir as nossas emoções.
A ciência, em conjunto com a arte, a religião, o conhecimento cotidiano e a filosofia, faz parte da cultura humana. A ciência pode nos dizer o que somos capazes de fazer, mas ela não nos diz o que devemos fazer e o que é certo ou errado. O bem e o mal, e o certo e o errado, pertencem à esfera da ética e não à esfera da ciência. Em resumo, a ciência procura descobrir como as coisas funcionam, mas não nos diz como as coisas deveriam ser. Isto é, ela não nos diz como devemos aplicar o conhecimento obtido, que regras morais devemos seguir e por que devemos segui-la. Vamos seguir também? Nossa atividade, de olho no texto da página 63. Vamos lá, está aqui pertinho. De olho no texto. No texto abaixo, Darwin explica como a probóscide, que é a tromba, quase não saiu, né? Probóscide, que é a tromba de um inseto, torna-se adaptada a atingir a região da flor onde há néctar. Nós não falamos agora da planta da orquídea? Sob certas circunstâncias, as diferenças individuais na curvatura ou no comprimento da tromba, pequenas demais para ser apreciadas por nós, podem beneficiar uma abelha ou outro inseto, de modo que certos indivíduos conseguiriam obter seu alimento com mais rapidez do que outros, e assim as comunidades às quais pertencem floresceriam e teriam muitos enxames de abelhas com as mesmas peculiaridades. A letra A, consulta em dicionários o significado das palavras que você não conhece, e aí vocês escrevem no caderno, né, o conceito. E a letra B, de acordo com a ideia do trecho acima, como Darwin justifica o fato de não percebermos as mudanças das espécies? Como é que ele explica isso? Nós não percebemos que as espécies estão se modificando. Mas vocês lembram que ele citou a seleção feita artificialmente, né? Que é a seleção que o homem faz. E lembre da Terra, que ele falou das eras geológicas. O que é que vocês podem falar a respeito disso? Nós podemos enxergar? Nós nem percebemos, né? Então, de acordo com o que ele fala, ó, a letra B. No trecho, Darwin defende que as diferenças individuais podem ser pequenas demais para ser vistas por nós. Então, essas diferenças podem ser tão pequenas que a gente nem percebe. E assim, gente, são coisas que acontecem em muito tempo, não é? Não acontece de um dia para o outro. Acontece com muito tempo. Então, vai além da nossa existência. Uma mudança pode acontecer e nós não temos nem vida suficiente para percebermos. É algo que demora bastante, né? E vai ser aos pouquinhos. A letra C, a que processo Darwin se refere quando fala que certos indivíduos conseguiriam obter seu alimento com mais rapidez do que outros? Aí ele se refere a quê? Que processo é esse? Então, vocês vão responder e enviar à professora. Gente, terminamos aqui, né, nossa aula de revisão sobre as ideias, né, as primeiras ideias evolucionistas. Espero que vocês tenham compreendido, né, alguma coisa aí, tenham guardado na mente, tenham entendido, né? É importante a gente estar analisando sempre o que a gente compreendeu. Então, estejam fazendo a leitura, se for necessário, releiam várias vezes, assim, com calma. Vocês estão aí na casa de vocês, releiam com atenção, não deixem de fazer as atividades, não deixem de ler os textos e boa sorte para vocês, tá certo? Até a próxima aula com assunto novo. Tchauzinho, fiquem com Deus.